Os homens estão vivendo mais e com qualidade de vida. Chegar numa idade avançada requer atenção e cuidados com a saúde, pois o corpo, ao envelhecer, sofre transformações. Dentre elas, a baixa de testosterona, que é um hormônio esteroide, que desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na manutenção das características masculinas, bem como no crescimento muscular, força óssea e desempenho físico geral. Nesse educativo, vamos abordar o que acontece com o organismo do homem quando existe uma queda de testosterona e como lidar com esse problema. Vamos começar entendendo o que é a testosterona. A testosterona é um hormônio sexual muito importante. Ela é importante e produzida tanto o homem como pela mulher. E são níveis diferentes que cada um produz e são fundamentais, em especial no homem, principalmente na avaliação das caracteres secundários, nas características que dão ao homem desde a infância. Barba, voz, tudo isto é extremamente importante. A testosterona desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e todas as demais características do homem, como o aumento da massa muscular, massa óssea, pelos no corpo e libido. A função da testosterona no organismo são múltiplas, inclusive para diferenciação sexual quando nós somos embriões ainda, né? E depois, na adolescência, quando ela começa a ter um pico, então ela vai fazer a diferenciação entre o menino e a menina. Então aí você tem um aumento da musculatura, mudança de voz, pelos. Então ela tem várias funções. E, obviamente, ele acaba tendo uma função primordial na sexualidade e na fertilidade masculina. A mulher também produz testosterona, mas em níveis menores. Esse hormônio, a testosterona, ele é o mesmo, tanto para os homens quanto para as mulheres. A diferença é que nos homens essa produção é muito maior por causa da produção dos testículos, que são as gônadas masculinas, enquanto na mulher essa produção acontece só na adrenal. Por isso a quantidade é muito menor, mas também tem um papel importante nas funções tanto do músculo, quanto também nas questões de humor e função sexual da mulher. A testosterona masculina é produzida na sua maior parte nos testículos, que são órgãos do sistema reprodutor masculino, mais precisamente nas glândulas sexuais, gônadas, responsáveis pela produção de espermatozoides e hormônios. Bom, a testosterona é produzida nos homens, na sua grande maioria, nos testículos. Uma pequena porção da testosterona é produzida também na adrenal, mas a grande responsável pela produção de testosterona nos homens é o testículo. Em geral, a produção de testosterona pelo organismo segue um padrão circadiano, o que significa que os níveis hormonais flutuam ao longo do dia em resposta ao relógio interno do corpo. No homem, a testosterona é produzida em ciclos diários. Normalmente, o pico da testosterona vai acontecer na madrugada e depois esse nível começa a cair. Então, depois que o homem acorda, esse nível começa a cair e ele vai atingir o seu vale no final da tarde, quando ele começa novamente a subir. Isso é o chamado ciclo circadiano da testosterona, ele acontece de forma diária, mais acentuado nos mais jovens e tende a se achatar um pouquinho com o envelhecimento. O homem produz testosterona a vida toda, mas com o envelhecimento, o nível de testosterona pode variar ou diminuir. A dosagem da testosterona muda com a idade, a gente tem um pico quando ainda muito bebezinho, depois ela cai a níveis quase que iguais à menina e aí na adolescência ela volta a subir, até que chega por volta aí dos 40 anos de idade, quando nós começamos, homens, a perder 1% da testosterona por ano. Então, lá na frente, com 60, 70, 80 anos, a chance de nós estarmos com o tanque baixo de testosterona vai aumentando conforme a idade. A queda da testosterona relacionada ao envelhecimento é um quadro bastante comum e por estar relacionado ao envelhecimento, quanto mais velha a população, mais frequente ele vai ficar. Então a gente tem uma estimativa que em torno dos 60 anos, mais ou menos 1 em cada 3 homens, né, uns 30 e poucos por cento da população, já vai ter uma queda e que vai certamente se acentuar quanto mais velho esse homem for ficando. Não existe um nível ideal de testosterona. Ela pode variar em cada fase da vida.
Não existe um nível ideal ou um número mágico que a gente costuma falar que é o melhor de testosterona. O que existe é uma faixa de normalidade. Então, níveis que a gente considera entre 350 e 800, 900 nanogramas por decilitro são níveis considerados normais e durante toda a nossa vida pode ter uma variação para mais ou para menos. O que vai mudar é justamente a sensibilidade dos receptores, ou seja, uma questão de chave e fechadura. Quantas fechaduras você tem para entrar essa testosterona e atuar adequadamente em cada órgão, seja no músculo, seja no cérebro ou seja para as questões sexuais. Existem várias causas para os níveis baixos de testosterona. A gente costuma dividir as causas de testosterona baixa em duas situações. Ou o problema está direto na produção da testosterona e aí tem um problema diretamente do testículo, por exemplo, uma atrofia do testículo, um trauma, ou uma questão relacionada a uma cirurgia, ou o uso de algum tipo de quimioterapia, e aí a gente chama isso de hipogonadismo primário, ou ainda a gente pode ter uma queda de testosterona causada por algum problema secundário, e a gente chama de hipogonadismo justamente secundário a algum outro problema. Por exemplo, a obesidade, o diabetes, uso de algumas medicações crônicas como o corticoide, uso de alguns tipos de drogas como cannabis ou cocaína, os pacientes que têm o que a gente chama de síndrome metabólica. O que é? Aquele paciente com colesterol alto, aumento de peso, diabetes associado. Todos esses sinais são considerados possíveis de ter associação com os níveis baixos de testosterona. Vale reforçar as principais causas para a baixa de testosterona: envelhecimento, obesidade, síndrome metabólica, sedentarismo, doenças genéticas, doenças relacionadas ao testículo, doenças de base como diabetes, hipertensão, utilização de drogas como cocaína ou cannabis, alcoolismo, apneia do sono, utilização de alguns medicamentos como corticoides ou quimioterápicos, entre outros. O envelhecimento é um dos principais fatores para a baixa de testosterona, mas não é o único. A idade é algo que nós temos como mensurar ou adiantar a consulta do paciente. No entanto, é importante lembrar que nós temos pacientes que conservaram sua saúde, atividade física diária, boa alimentação, condição saudável, emocionalmente estável, e esses pacientes parecem que não sentem a diminuição da testosterona, tal como alguns pacientes que perdem um pouquinho o controle da própria saúde masculina, ganhando com o peso, ganhando com a má alimentação, viver o estresse, e isto tudo junto à idade, eu acho que é algo que realmente tempera com a condição de perder e de diminuir o nível de testosterona. Quando a gente avalia todas as possíveis causas de nível de testosterona baixo, a idade do homem sempre aparece como um fator relevante, mas ele não é o mais importante. Tem mais importância, por exemplo, o quanto que a gente está com massa gorda aumentada, então sobrepeso e obesidade tem mais relevância, e inclusive naqueles indivíduos que têm um sono inadequado. E aí entra também uma questão que a gente chama da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que pode ser um fator de risco aumentado para esses pacientes terem níveis de testosterona mais baixos. A testosterona baixa no homem, ela pode estar associada a diversas doenças, desde doenças testiculares, então alguns problemas testiculares, uma radiação testicular, a ausência de testículo, né, ou algum processo inflamatório testicular que diminua a produção. Então, uma doença testicular pode acarretar uma diminuição da testosterona. Efeito colateral de medicamentos, então a gente tem, por exemplo, tratamentos para câncer de próstata que visam bloquear a testosterona ou diminuir a sua produção. Então, isso pode ser consequência também de efeito colateral de medicamentos. Mas doenças endocrinológicas, doenças hormonais, distúrbios hormonais podem estar relacionados à diminuição da testosterona, e também diabetes, obesidade, sedentarismo, pressão alta, doenças que também podem estar associadas à diminuição da testosterona, não como causa, mas como algo que ocorre de forma concomitante. Vamos conhecer alguns sinais e sintomas que servem de alerta para a baixa de testosterona.
A testosterona, quando começa a baixar em determinada situação em alguns homens, o paciente começa a sentir, entre outras coisas, fraqueza, cansaço, sonolência, não dorme bem, ronca muito mais, ganha peso e tem muita dificuldade em perder, mas o que leva a buscar realmente auxílio médico é quando isso interfere na sua função sexual. O primeiro sinal, o mais sensível de testosterona baixa, é a queda da libido. O indivíduo não tem mais vontade de fazer sexo. E aí, conforme essa testosterona vai caindo mais, outros sinais e sintomas vão aparecendo, como, por exemplo, fadiga no final da tarde, inapetência, dorme mal, irritabilidade, queda de pelos e até mesmo osteoporose. A disfunção erétil, que seria a impotência, ela pode ocorrer única e exclusivamente pela queda da testosterona, mas aí precisa ser uma queda bastante importante. Antes de eu fazer a reposição hormonal, os sintomas, assim, realmente, tinha uma sonolência, era no trânsito, trabalho, reunião, você não tinha aquela explosão, aquela energia, às vezes tarefas, assim, você tinha uma certa morosidade, certo? Uma baixa na libido, isso é evidente. Os principais, os sintomas que eu comecei a sentir, primeiro foi cansaço, indisposição. Eu acordo muito cedo para trabalhar, então eu durmo pouco, 5, 6 horas por dia no máximo. Eu até conseguia segurar bem durante o dia. Passei a ter muito sono durante o dia, dirigindo, no meio da tarde, voltando para casa, a sonolência, parar no farol, às vezes até dar uma piscada, indisposição, fraqueza durante o exercício, por eu treinar, sentia muita fraqueza, falta de força durante o treino. Memória, começou a falhar a memória, coisas que eu lembrava. Li um livro, esquecia do que eu tinha lido no livro. Raciocínio, velocidade de raciocínio eu perdi um pouco também, ficou mais lento. Aquela questão da libido, da gente ter mais libido também diminuiu um pouco. Dentro dos principais sintomas, acho que esses são os que eu consigo destacar mais, assim, que eu perdi bastante. Senti muita diferença. A queda da libido e do desempenho sexual é um dos sintomas que mais incomodam os homens. Entre as grandes preocupações de que o homem vai sentir quando o nível de testosterona começa a baixar, é um baixo rendimento na sua capacidade de ter e manter uma boa ereção. Por isto mesmo, é o ponto principal, é a gota d'água, onde normalmente o casal acaba fazendo com que o homem procure um profissional médico para entender se, entre outras coisas, que está diminuindo a sua capacidade eretiva, a testosterona seja responsável. E aí, observando, você percebe assim, quais são os sintomas, né? Uma falta de coragem para viver, um conformismo, não vou dizer uma sonolência, mas assim a libido, uma libido mais baixa. Sim, durante esses sintomas, um dos que eu senti foi a questão da libido, diminuiu bastante. Aquelas ereções que o homem costuma ter, principalmente quando é mais novo, de manhã ao acordar já era mais difícil, não acontecia com tanta frequência. Vontade de fazer sexo com a esposa, dormir com a esposa, assim, também foi diminuindo um pouco. Isso aconteceu de fato. Aqui vale uma explicação sobre libido e testosterona. Bem, uma questão importante é que muita gente costuma confundir libido com testosterona, achando que elas representam a mesma coisa e que você pode medir ou dosar a sua libido medindo a sua testosterona. São definições importantes porque elas esclarecem algumas dúvidas. Na verdade, a libido, ela é um conjunto de coisas. A libido é um todo. A libido é consequência da situação desse homem, do seu nível de estresse, da sua qualidade de sono, se ele está cansado, se ele está descansado, se ele está com problema familiar, se ele tem problema no relacionamento, se ele teve algum problema agudo no dia, se o time dele ganhou ou perdeu. Então a libido é consequência de muito mais coisa que envolve a vida desse homem, sendo que o nível de testosterona é uma das coisas que pode afetar. Então a gente pode dosar o nível de testosterona desses homens, mas é sempre importante lembrar que libido não se dosa e libido não se vende. A gente não consegue repor libido.
A gente repõe testosterona quando necessário, mas a melhora do libido é uma consequência da melhora de todo um conjunto de coisas que estão acontecendo com esse homem. A diminuição de ereções matinais pode ser um sinal de alerta para a baixa de testosterona. Um dos sinais que pode mostrar que o paciente está entrando num quadro de senilidade, de diminuição dos níveis de testosterona, do próprio envelhecimento natural, é ele ter a atenção de que não está tendo as ereções matinais, e as ereções matinais são, na verdade, um ponto extremamente importante, valorizado pelo homem para a manutenção da sua função sexual. Isto chama a atenção. A baixa de testosterona também afeta outros órgãos masculinos. A ação da testosterona não está restrita à sexualidade. A gente sabe que a testosterona tem um papel muito importante na manutenção da saúde óssea, na manutenção da massa muscular, muitas vezes no melhor controle de níveis glicêmicos, de níveis lipídicos. Então, você ter uma testosterona baixa, isso certamente vai impactar na tua saúde de uma maneira geral, não só na parte sexual, podendo levar a desmineralização óssea, então a osteopenia, a perda de massa muscular, a piora de distúrbios como resistência à insulina. Então, ela pode levar a outras consequências que vão além da questão sexual. Sim, sim, afetou bastante, porque você perde, né? Raciocínio, perde força. Então você fala, putz, não estou mais conseguindo ser o que eu era há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Passa uma ideia para alguém produzir e você não lembra do que você tinha raciocinado. Às vezes durante a fala, ali, durante a conversa, passando para alguém produzir alguma coisa dentro da empresa, eu já não tinha mais aquela fluência que eu tinha antes. É muito louco, porque você percebe que você não é mais o mesmo. E isso acaba te afetando, né? Você fala, caramba, não tô envelhecendo, tô ficando mais fraco, estou perdendo memória, não tenho a mesma disposição, cochilo dirigindo. Até mesmo distúrbios do humor podem acontecer causados pela baixa de testosterona. A gente não pode esquecer que a testosterona atua também nas questões da cognição, ou seja, memória, percepção em relação à identificação das pessoas e também as questões relacionadas ao humor. Então, alguns pacientes que têm sintomas sugestivos de depressão podem ser por causa de testosterona baixa. Um sintoma também que eu percebi, assim, você não tem mais aquela disposição, aquela vontade de sair, de passear, de viajar. Você fica meio querendo ficar em casa. A baixa de testosterona também compromete a fertilidade. A testosterona, ela afeta muito a fertilidade do homem, tanto é verdade que o nível sanguíneo da testosterona é 1/100º do nível onde é produzido o espermatozoide, que são lá nos túbulos seminíferos. Então você vê a importância da testosterona. Então a testosterona, ela faz com que ocorra a produção dos espermatozoides. Então, sem dúvida nenhuma, que a testosterona ela faz uma falta extremamente grande na produção de espermatozoides. Vale reforçar os sinais e sintomas de testosterona baixa, que podem variar de pessoa a pessoa. Diminuição da libido, desejo sexual, fadiga, mudanças de humor, depressão, perda de massa muscular e força, dificuldade na ereção, aumento da gordura corporal, irritabilidade, queda de pelos, problemas de concentração, entre outros. O diagnóstico da testosterona é feito através de exames laboratoriais, preferencialmente pela manhã. O diagnóstico da testosterona baixa, que tem alguns nomes, a gente pode colocar hipogonadismo masculino, ou então tem até um termo muitas vezes colocado incorretamente, que chama andropausa. Ele é feito através de um teste sanguíneo. Então o indivíduo vai lá, no período da manhã, colhe o sangue e aí vai avaliar qual é o valor que se deu ali. E é importante frisar aqui que esse teste ele deve ser feito no período da manhã. E por que tem que ser no período da manhã? Porque na realidade
A testosterona, ela tem um ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? Ela não é homogênea durante todo o dia. Então, ela tem um pico de manhã e ela vai caindo conforme vai chegando à tarde e à noite. Então, por definição, você deve coletar a testosterona no período da manhã em jejum. Um jejum geralmente de 8 horas. Vamos conhecer as abordagens de tratamento para a baixa de testosterona. Quanto ao tratamento que os pacientes normalmente buscam na consulta médica, é importante a gente salientar se existem causas reversíveis ou se existem causas que requer uma forma de tratamento, principalmente a reposição. Muitas vezes, quando o paciente emagrece, quando o paciente faz um ritmo físico, atividade física, alimentar saudável, talvez ele possa, ao perder peso, ter uma recuperação na produção da testosterona. Então, reservamos tratar aqueles onde a condição física não pode ser mudada. Quando a gente vai pensar em fazer algum tipo de tratamento para os indivíduos com testosterona baixa, as nossas primeiras recomendações são justamente em relação à questão do peso, questão da dieta e questão do que a gente chama de higiene do sono, melhorar a qualidade do sono, até eventualmente tratando uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. Em alguns casos, além da mudança de estilo de vida, pode ser necessário a reposição hormonal masculina, que é um tratamento baseado na reposição sintética da testosterona. Os médicos geralmente indicam a reposição quando a queda da testosterona está prejudicando a qualidade de vida do paciente. Bom, reposição hormonal, como o próprio nome diz, reposição indica você colocar novamente esse indivíduo, repor o que está faltando. Então você vai colocar esse indivíduo nos níveis que ele tinha previamente chamados níveis normais ou níveis fisiológicos. Então a chamada reposição, terapia de reposição de testosterona, é você dar uma testosterona sintética para esse homem, para que ele tenha a testosterona vinda da medicação e deixa de ter a testosterona produzida pelo próprio testículo. Esse é o tipo de reposição mais comum. Quando optamos por fazer um tratamento medicamentoso a este paciente, podemos optar por medicações que você vai induzir o testículo a trabalhar e produzir testosterona. Para isso temos uma droga que faz com que estimule o testículo. E se isso for capaz, o paciente pode produzir a sua própria testosterona endógena. Por outro lado, temos as opções de fazer as testosteronas exógenas. Essas testosteronas exógenas podem ser via transdérmica, via injetável e até mesmo hoje já temos em alguns países via oral. Foi reposição com hormônio mesmo, injetável, intramuscular. Fiz um longo tempo com intramuscular, depois fiz uso de gel. Dentro dos tratamentos que o meu médico me indicou, ele passou o uso de gel, o uso de um que chamam de chip subcutâneo e a injeção. O tratamento de reposição hormonal deve ser sempre indicado e acompanhado pelo médico. Todo indivíduo que estiver fazendo reposição hormonal, ele deve ser sim acompanhado por um médico. Existem alguns órgãos sensíveis que nós temos que monitorar. Um deles seria a próstata, então esse indivíduo, pelo menos no início do primeiro ano, ele precisaria colher o PSA, que é um exame para avaliar a detecção precoce do câncer de próstata. Ele precisa avaliar como é que está o sangue dele, se o sangue dele está ficando muito grosso ou não, tá? E se ficar muito grosso, ou ele tem que parar com a reposição, ou diminuir, ou então às vezes até fazer uma sangria, entendeu? Então é importantíssimo que exista um acompanhamento para esse indivíduo que está fazendo reposição hormonal. No Brasil, existem 2 tipos de reposição recomendadas por sociedades médicas e autorizadas por órgãos de saúde: as transdérmicas, que é o gel de testosterona, e as injetáveis. Vamos entender as suas diferenças e como utilizá-las. A diferença principal entre a testosterona gel e a testosterona injetável é em relação ao tanto de ação em relação ao nosso organismo. Então a gente costuma falar que o gel ele tem uma ação curta e a injeção tem uma ação longa, o que pode causar mais efeitos colaterais em relação ao uso da testosterona.
Testosterona em gel. As principais sociedades internacionais relacionadas à urologia, Associação Americana de Urologia, Sociedade Internacional de Medicina Sexual, recomendam o uso inicial da testosterona em gel, justamente por ela ser de curta ação e permitir que a gente tenha um controle melhor, tanto em relação aos possíveis efeitos colaterais, quanto em relação a não aumentar muito os níveis de testosterona. Na aplicação da testosterona em gel, deve-se ter alguns cuidados. Quando a gente recomenda o uso do gel, a gente sempre orienta que tem que ser aplicado logo nas primeiras horas da manhã e logo após a aplicação, esse paciente espera 2 ou 3 minutos secar para poder botar a sua roupa, lavar bem as mãos, porque a única preocupação que a gente tem é em relação à transferência desse gel para outros indivíduos. Após isso, ele usa continuamente todos os dias e após mais ou menos uns 5 dias ele já está com os níveis normalizados de testosterona. Testosterona injetável. Quando a gente recomenda o uso da injeção, e a gente está falando da injeção de longa ação, que é a injeção mais segura, a gente faz uma primeira aplicação, depois de um mês uma reaplicação de dose de impregnação e depois, de acordo com os sintomas do paciente, na média, a cada 3 meses é necessária uma reaplicação da dose de testosterona. Apesar da reposição hormonal trazer benefícios, em alguns homens ela pode não ser indicada. Bom, a reposição hormonal, que é um dos tratamentos mais utilizados para a diminuição da testosterona com a idade, ela deve ter algumas restrições. Então, nem todo homem pode repor. Uma das principais é a questão da fertilidade. Então, homens jovens com desejo de paternidade, eles não devem repor, porque a reposição de testosterona pode afetar a fertilidade desses homens. Uma outra contraindicação importante é a presença ativa de um câncer de próstata, por exemplo. Então, homens com câncer de próstata diagnosticado não devem receber. Lembrando também que a apneia do sono grave, não tratada e não acompanhada, também pode ser uma contraindicação momentânea. Afinal de contas, a reposição de testosterona pode piorar esse quadro de apneia. Então, esses homens devem ser tratados previamente. Um receio dos homens é se a reposição hormonal pode causar câncer de próstata. Todo paciente que procura, que vai fazer reposição, ele tem muita ansiedade em entender se a testosterona vai causar a ele câncer de próstata. Depois de muitos estudos, depois de muito tempo conhecendo isto, nós entendemos que a testosterona não causa o câncer de próstata. No entanto, este paciente, se ele tiver fatores que sejam para ter o câncer de próstata, familiar, raça negra, a gente tem que tomar o cuidado em prescrever e monitorar. Agora, um esclarecimento sobre a duração do tratamento com reposição hormonal. O indivíduo que tem uma queda de testosterona, ele deixou com que a máquina começasse a produzir menos testosterona. Então você vai ter que fazer reposição, tanto é que o nome é reposição. E essa reposição é ad eterno, ou seja, o indivíduo tem que usar pro resto da vida. Ele pode parar de usar? Pode, só que ele volta ao padrão inicial antes do tratamento, ou seja, vai cair o libido, ele vai diminuir massa muscular e todos os efeitos benéficos que a testosterona tem no nosso organismo. Outra dúvida é se homens que fazem reposição hormonal podem utilizar medicamentos para disfunção erétil. Homens que fazem reposição de testosterona, eles acabam tendo uma resposta melhor aos medicamentos de disfunção erétil. Isso aí já está provado em literatura. Então, o que eu quero dizer? Vamos dizer que o indivíduo estava com uma testosterona baixa, ele estava com disfunção erétil. Quando ele toma os medicamentos para disfunção erétil, que são vários aí no mercado, ele tem uma resposta pequena a esse medicamento. Quando ele faz a reposição, isso melhora substancialmente a resposta desse medicamento. A reposição hormonal em excesso, ou seja, níveis elevados, podem ser prejudiciais à saúde. Bem, a reposição hormonal, ela visa levar os níveis de testosterona desses homens para a chamada faixa de normalidade. Qualquer coisa que esteja acima dessa faixa de normalidade, a gente já não chama de reposição.
Então, o que nós chamamos de níveis suprafisiológicos de testosterona é algo que deve ser muito evitado por nós médicos, porque a gente sabe que esses níveis suprafisiológicos de testosterona trazem consequências graves para os homens, tanto do ponto de vista cardiovascular, quanto do ponto de vista hepático, podendo levar a consequências drásticas. A testosterona e seus derivados têm sido cada vez mais utilizadas com finalidade estética, e essa utilização indiscriminada pode trazer perigos à saúde. Bom, o uso indiscriminado da testosterona para fins estéticos, que a gente fala, ou fins recreativos, foge completamente da ideia que a gente tem de reposição. Primeiro porque esses jovens nunca testam a sua própria testosterona, e segundo porque o objetivo deles é trabalhar com níveis realmente acima de testosterona. Então, se a gente fala de níveis normais em torno de 600, 800, que é o nível máximo, nós estamos falando de jovens que trabalham com nível de 3.000, 4.000, 5.000 de testosterona. Então, são pessoas que buscam níveis acima para que esse nível acima potencialize principalmente o efeito anabólico da testosterona, que é o efeito de construção, principalmente de massa muscular. Assim, eles têm o, entre aspas, benefício de ganhar uma massa muscular com menor esforço. Mas isso a gente está falando apenas do, entre aspas, benefício. Mas o nível suprafisiológico nesses jovens vai acarretar um maior risco cardiovascular, uma sobrecarga hepática importante, sem falar da questão infertilidade, que muitas vezes não é discutida e desconhecida por esses homens. Então é muito comum que os homens jovens usem a testosterona sem ter a menor ideia de que ela pode impactar na sua fertilidade futura. Hoje existe uma busca muito grande por cultuar o corpo. E isto ganhou uma dimensão muito grande, não só no Brasil, como em todo o mundo. E mais uma vez, recai a responsabilidade dos órgãos públicos de saúde, médicos e todos os profissionais de saúde de deixar bem claro. O próprio Conselho Federal de Medicina já emitiu nota dizendo que não é permitido a prescrição de testosterona para fins de fisiculturismo e atividade física. Isto pode trazer danos irreversíveis à saúde, principalmente de jovens atletas. E atenção! Cuidado com produtos milagrosos vendidos na internet e outros meios de comunicação. É importante a gente salientar que não existe nenhum milagre, nenhum remédio milagroso que é vendido na internet ou às vezes até de maneira inapropriada, aí que a gente costuma dizer underground, que vai melhorar os seus níveis de testosterona, principalmente se não forem medicações regulamentadas pela Anvisa, que tenham um controle rígido em relação à qualidade, principalmente para a gente entender a origem, porque existem inclusive casos graves de hepatite e alterações hepáticas fulminantes, causando risco inclusive de morte para indivíduos que usam esse tipo de medicação. Outro esclarecimento é se existem alimentos que ajudem na produção de testosterona. Na realidade, eu não diria que existem alimentos que vão melhorar a testosterona, mas existe sim o indivíduo que tem uma vida saudável. E o que seria vida saudável? Aquele indivíduo que faz atividade física regular, que não é sedentário, aquele indivíduo que ele se alimenta muito de produtos naturais, e aqui eu incluo a carne, ele também acaba tendo vantagem nisso. Agora, o que ele deve evitar? Coisas que vão levar à obesidade, a doenças cardiovasculares, ao diabetes. Então, ele deve evitar o quê? Carboidrato simples, que seria o quê? Açúcar, farinha muito processada e todos os outros alimentos que acabam levando a uma taxa glicêmica elevada. A baixa de testosterona pode afetar a saúde sexual do casal. Por isso, é importante a mulher participar da consulta ao urologista para discutir o tema. Na maioria das consultas com o urologista, o homem acaba vindo sozinho e muitas das vezes a gente acaba discutindo questões relacionadas à sexualidade, principalmente no homem que envelhece, em relação às mudanças na sua vida sexual, porque normalmente a parceria também está envelhecendo, e isso pode levar a modificações na sexualidade, e que muitas vezes estão associadas à própria queixa de disfunção erétil, de queda de libido.
Então a gente sempre destaca a importância da parceria estar presente na consulta. Costumo deixar isso aberto com os pacientes para que eles tragam a sua parceria para a consulta, porque essa é uma interação importante para que a pessoa também entenda o que esse homem está passando, contribua na discussão dos sintomas e na aderência do tratamento. Eu sempre acreditei na questão da família ser um pilar, né? E eu acredito que a esposa e o homem conversar de todos os problemas que eles têm dentro do convívio de casal, conversar sobre essa questão que o homem está passando com a esposa é fundamental para ela te dar apoio, entender a situação, apoiar e acompanhar também no que for preciso dentro do tratamento. Como vimos, a baixa de testosterona pode afetar a saúde do homem. Por isso, fique atento a sinais, sintomas que sirvam de alerta. Se você quiser saber mais sobre baixa de testosterona e reposição hormonal, procure o núcleo de saúde de sua cidade. Mas já anote uma dica. Sociedade Brasileira de Urologia SP. www.spu-sp.org.br. O envelhecimento deve ser entendido como um processo natural da vida e que traz consigo algumas alterações no organismo, dentre elas a baixa de testosterona. Essa baixa de testosterona não deve atrapalhar a sua qualidade de vida e sua vida sexual. Ao sinal de qualquer problema, deve-se procurar logo um urologista. Bom, a saúde sexual ela faz parte da saúde e uma qualidade de vida sexual faz parte da qualidade de vida desses homens. Então, já que esses homens estão vivendo mais, que eles vivam com qualidade. Então, se esses homens tiverem queixas relacionadas à questão sexual, à questão libido, à questão ereção, importante reforçar que esses homens procurem seus médicos, discutam com seus urologistas, porque a gente tem tratamento para essas questões e essas questões devem ser abordadas. Eu acredito que a gente está na geração que vai viver muito, muito mais do que os nossos pais e os nossos avós, né? Eu brinco que eu lembro do meu pai com 40 anos e eu me olho com 48. Eu estou muito melhor do que ele fisicamente e eu quero continuar assim e perpetuar isso por muito mais anos. Então, a qualidade que eu quero ter para minha longevidade, minha vida, tem que ser, não digo que vai ser a mesma disposição física que eu tenho hoje, mas se eu puder mantê-la o mais tempo possível, me tratando, procurando especialistas, ajuda para manter, para mim vai ser fundamental. Eu pretendo viver por uns bons anos ainda e bem.